abrisse as Escrituras comigo. O Salmo de número 119, nós vamos ler os versos 113 ao 120. Salmo 119, cento e 113 ao 120. Deixa eu abrir o texto aqui para todos nós lermos com a sua voz. Interessante, não está tão simples como antes abrir. Vamos lá, irmão, desculpa aí pela... Abriu agora. Vamos lá. 113, até o 120. Todos juntos? Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. E serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Arrepia-se carne com temor de ti, e temo os teus juízos. E temo os teus juízos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quando abrimos a tua palavra, nós rogamos ao Senhor que nos conceda a graça para compreendermos a tua voz, que nos ensina e nos fala ainda hoje, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só...
Agora vai, né? Se conseguir ler aí já é outra coisa, né? Vocês depois aí já querem demais, né? É bem interessante como esse salmo, essa sessão, obviamente, que inicia no verso 113, é o chamado, todos esses versos, eles começam com a letra que é como se fosse o S da nossa língua em português. Então, é o Samek, né? É o Samek. Em hebraico você tem duas consoantes que tem o som de S, né? Que é o Samek e o Sin. São duas consoantes que acabam tendo o mesmo som. Mas o Samek, ele é bem importante a maneira como ele é descrito aqui e porque toda essa coluna começa com Samek, porque aqui ele vai falar da firmeza, da firmeza que é a palavra de Deus, da estrutura que é a palavra de Deus. E não há aqui variação. Ele pode confiar na palavra, ele pode ter plena certeza do que a Escritura é. E essa é uma das palavras que é utilizada para a ideia de confiança, certeza, exatamente começa com S em hebraico. Por outro lado, o texto começa, não é? Se você olhar para uma outra versão, por exemplo, o próprio Matthew Henry, outros comentaristas, eles vão usar uma tradução que dá a ideia de como se fosse vãs pensamentos, como o verso 113. O que é que diz o verso 113 aí na nossa Bíblia, irmãos? Veja, eu aborreço a duplicidade. É interessante porque, entenda que na outra versão, se você pegar a corrigida, por exemplo, fiel, ele vai colocar, eu aborreço os pensamentos vãos. Né? Os pensamentos vãos. Só que, literalmente, a tradução melhor, por aquilo que pareça, a nossa atualizada, ela pega melhor a ideia. Né? Eu aborreço o que, irmãos? O que é que ele aborrece? A duplicidade, que é a instabilidade, porque é o contrário da palavra. Enquanto a palavra é firme, é segura, é fiel, ele aborrece aquilo que é duplo, que é movediço, que é enganador por si. Tanto é que ele usa o termo aqui, hipócrita, falso, coisa dessa natureza, que a falsidade é a característica deles, né? Mas, por outro lado, a Escritura tem essa característica, ela é firme. Esse aspecto da duplicidade, ele é descrito com dois termos interessantes, ódio e amor. Né? Eu odeio, porque a palavra aborrecer é a tradução da palavra hebraica que literalmente significa ódio. Porque ainda no mesmo verso, na segunda parte, ele coloca, não apenas eu odeio, ele fala eu amo. Não é? Que eu amo o quê? O que é que o salmista ama? A tua lei. E o que é que ele odeia? A duplicidade. O ponto aqui por que ele odeia a duplicidade e por que ele ama a lei? Então, o contraste está aqui. A lei de Deus, ela é firme, ela é uníssona, ela não vacila, não é? Ela não tem duplo sentido, não é? Ela não tem pensamentos que vão variar, é o que sai da boca de Deus. Então, é firme, é seguro, é real, enquanto o outro não, é dúbio, é movediço, não é? Ó, como eu amo a tua lei, ó, como eu odeio, eu aborreço a duplicidade. Né? Eu aborreço a duplicidade. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim, que ele não odeia a duplicidade nos outros, porque é engraçado, né? Porque é uma maneira de ver. Ele diz, porque na realidade Matthew Henry vai traduzir vãs pensamentos, né? Mas aí seria, ele não aborrece os pensamentos vãos ou o pensamento dúbio nos outros, ele aborrece em si mesmo. Até porque ele não necessariamente ele não vai ter como julgar o pensamento do outro. Ele está falando dos pensamentos. Não é? A duplicidade, e no caso, claramente, é o que está dentro do seu coração, é o que está ali dentro,
E isso ele vai ser exposto de outra maneira. Ele vai falar lá na frente como isso se expõe, como isso se apresenta. Mas perceba ainda outra coisa importante, né? Há uma oposição clara entre aquilo que ele odeia e aquilo que ele ama. Eu odeio o meu coração quando ele é enganoso. Eu odeio o meu coração quando ele é dúbio. Eu odeio meus pensamentos quando eles são pensamentos que não são firmes no Senhor. Eu odeio essas coisas em mim. Mas eu amo os teus mandamentos porque eles são firmes, porque eles me livram dos meus próprios pensamentos. O ódio e o amor. Ele não se gloria nos seus próprios pensamentos. Ele se gloria na lei de Deus. Entende? A duplicidade é algo que ele odeia, mas não necessariamente nos outros, no seu próprio coração. Daí ele se gloria não nos seus próprios pensamentos, mas na própria lei de Deus. Alguns dos nossos pensamentos, irmãos, eles são especialmente vãos em si. Em que sentido? No sentido de vanglória. Você dá glória a Deus e glória para você, soberba, engano, autoconfiança. Outros vão apresentar também no sentido de trazer outros pensamentos dúbios, desapontamento, ambição, sonhos pecaminosos, confiança no homem. Outros pensamentos dúbios são vazio de alma, é o ser frívolo, e muitas outras dubiedades se revelam aqui. O sentido de ser pecaminoso, maligno e tolo. O salmista olha para eles e os odeia. Ele olha para esses pensamentos e os odeia. E os abomina. Tanto quanto ele ama a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus são os puros pensamentos de Deus. O profeta Isaías disse: os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos. Os meus pensamentos são inferiores aos pensamentos de Deus. Eu odeio os meus pensamentos. Eu não quero pensar com os meus próprios pensamentos. Eu quero pensar com a tua lei. Eu quero pensar com a tua palavra. Esse é o modo que eu quero ler o mundo. Na sessão anterior, que terminou no 112, que foi do 105 a 112, você tem muito esse enfoque prático, em que ele diz: a lei do Senhor, ela é lâmpada, ela é luz que ilumina o caminho, os meus passos, por onde eu ando. Então, ele atentava para os pés, para os movimentos. Aqui ele está falando do coração agora, não apenas dos pensamentos. Charles Spurgeon vai dizer: as emoções da alma, elas são importantes tanto quanto os atos da vida. Por quê, irmãos? Porque o pensamento, ou as emoções da alma, elas são a fonte de onde jorra todas as ações que nós teremos e praticaremos na vida. É do nosso coração. Se eu não odeio o pensamento vão no coração, os meus pés não são seguros. Não são seguros. Quando nós amamos a lei, nós nos tornamos, irmãos, amantes da lei e a lei do amor.
o amor da lei e a lei do amor. Isso eu me apego de todo o meu coração. Eu amo os teus pensamentos. Se eu vou contrastar perfeitamente com o que ele diz, eu odeio os meus pensamentos e eu amo os teus pensamentos. Que a tua lei e o teu ensino. E por que ele ama os pensamentos, irmãos? Por que ele ama? Por que ele odeia? Porque não é lugar seguro para você se esconder. Nos teus pensamentos você não se esconde, você não tem proteção, você não é guardado. Pelo contrário, você é exposto. É o que diz o 114. Leia comigo, por favor. Tu és... Tu és meu refúgio, que é, literalmente hebraico, é lugares, é um lugar secreto, um lugar, um esconderijo. Tu és o meu esconderijo e tu és o meu refúgio. E aí, perceba, na tua palavra eu espero. Você sabe por que eu odeio meus pensamentos e amo a lei? O que acontece? Eu corro para o Senhor em busca de proteção. É só nele que eu vou me livrar dos pensamentos pecaminosos como são. Lá nós vamos ser guardados, irmãos. Nós vamos ser guardados das tormentas, das manifestações malignas que se levantam externamente e internamente contra nós. E nós vamos encontrar ali um silêncio solene da alma que encontrou em Deus descanso. Os teus pensamentos são melhores do que os meus pensamentos. E o que sai da tua boca é proteção para mim. Nós somos como cristãos, nós somos como igreja, né? É interessante, tem quando você vai lidar com o conceito de igreja, exatamente, a terminologia é ser chamado, né? É chamado para fora, mas se você pensar em alguém que é chamado. E como crente, nós somos chamados exatamente por Deus das trevas, do pecado para Ele. Nós somos chamados também para servir. E quando nós vivemos servindo a Deus no mundo, eu não tenho lugar para me esconder nesse mundo. Porque na primeira sessão, vocês estão nas trevas, então a minha palavra é luz, ela é lâmpada para guiar vocês das trevas. Agora ele está dizendo, vocês estão nas trevas. A minha palavra é o esconderijo de vocês. É onde vocês vão encontrar repouso aqui. Onde a mente de vocês vai ser tranquilizada, onde vocês vão pensar os meus pensamentos, onde vocês vão ver o mundo segundo a minha perspectiva. Você imagina você estar num mundo ouvindo vozes e ensinamentos, instruções e erros, e doutrinas falsas e conceitos equivocados, e você dizer agora eu vou me assentar num lugar onde eu vou ficar em silêncio e ouvir o que Deus tem para me dizer em silêncio. O que Ele tem para me ensinar. Nós podemos ter o Senhor ao nosso lado como nosso escudo, ele diz. Ela não é apenas o lugar que ele me protege, é aquilo que me defende. Eu estou exposto ao mundo. Eu sou atacado por conceitos e valores. Como é que eu vou ser protegido disso? A tua lei, e é engraçado, irmãos, veja o detalhe do Salmo. Não é a lei, é o Senhor que é. Porque você foge para a lei, veja os atributos de Deus e a lei,
Isso é exatamente a mesma coisa. Quando você foge para ali, você vai encontrar, você está com o Senhor, porque é o que revela, o que ela trata, o que ela ensina, e o que ela aponta é o Senhor. Porque eu estou ouvindo da boca dele aquilo que ele requer de mim. Esse versículo ele testifica uma coisa importante. Davi era um homem que vivia na guerra. E quantas vezes ele teve que entrar em cavernas para não ser morto? E quantas vezes ele teve que usar o escudo para se proteger? Ele olha e diz: o Senhor é minha caverna. O Senhor é minha proteção. A sua lei é a minha guarda. É engraçado você olhar e lembrar de Provérbios, por exemplo, quando o provérbio diz que a sabedoria de Deus, ela nos protege. Protege, sabe como, irmãos? Aquele jovem vai descendo a rua, segundo Provérbios, capítulo 5 ao 7, ele está tratando sobre a questão do adultério. Ele diz, ele vai descendo a rua, e uma mulher da janela, espreitando para ver alguém que anda sem ter o que fazer na rua, e chamando pelo nome dele. A sabedoria me faz discernir. A sabedoria é uma mulher. E tem uma mulher na janela me chamando. Aí ele diz, a sabedoria é escudo. Porque eu digo, essa não é a voz de Deus. Essa não é a voz de Deus. Eu conheço a voz de Deus. Ela me protege. Você não pode lutar com seus próprios pensamentos, porque eles são dúbios. Você não vai enfrentar o mundo com seus próprios pensamentos. Ou você não vai poder escapar das armadilhas do mundo com seu próprio raciocínio. Até que você fuja para Deus, irmãos. E lá você encontre libertação, você não saberá o que é isso. Perceba que a palavra de Deus, irmãos, ele não descreve a palavra de Deus simplesmente como uma dupla defesa, né? Sempre como defesa. Mas ele mostra claramente, ele descreve que exatamente o próprio Deus, perceba, não é a palavra, é o próprio Deus que é minha defesa e a minha proteção. Esconder-se no Senhor, lançar-se na sua presença e na sua lei, ler, interpretar, conhecer as Escrituras. Tem um historiador chamado Oliphant, o último nome dele é The Old. Ele tem vários livros escritos na área de culto. É muito bom escritor, muito bom na área de liturgia. É um historiador muito capaz. E ele pergunta, numa das obras dele, falando sobre Calvino, ele diz, por que Calvino? Por que não outra pessoa? Por que Deus chamou Calvino? Aí ele diz, sabe por quê? Calvino tinha uma mente tão aguçada, dada por Deus, que todo o pensamento dele era dedicado a interpretar o que Deus dizia. E ele se envolvia naquilo e trazia os outros para dentro da Escritura. O pensamento dele era focado assim, na palavra. É proteção. É proteção. E aí, irmãos, no final, veja como é importante, na seção desse mesmo verso, do finalzinho. A tua palavra é minha, okay? A tua lei, a tua palavra é minha esperança, não é isso? Eu espero nela. Que coisa interessante, né? Eu espero na tua palavra. Ele tentava a proteção de todo lado, irmãos. Todo perigo ele tentava se preservar disso, das tentações.
Ele tentava criar meios para isso, mas ele só disse uma coisa: eu espero na tua palavra. Quando nós experimentamos ajuda, é fácil ter esperança. Quando os pensamentos pecaminosos nos afligem, irmãos, a única coisa que eu posso fazer é esperar. Aonde? Na palavra que sai da boca de Deus. É dela. É por isso que a mente de Cristo é tanto conhecimento das Escrituras, que ele crescia no conhecimento, na sabedoria de Deus, que Satanás não vem tentá-lo, senão tentando interpretar as Escrituras de modo falso, e o embate se dá nas Escrituras, mas também está escrito. É a nossa segurança. Onde Cristo foi, como um homem nos ensina a enfrentar os pensamentos de Satanás, o pensamento para tentar o Senhor, o pensamento para ter as coisas, para ter e se curvar diante da riqueza do mundo. Como eu enfrento isso? Jesus Cristo, na palavra, na sua lei, nas Escrituras, é lá que eu vou enfrentar isso tudo. Ainda no mesmo Salmo, nós podemos ainda pensar nesse mesmo verso seguinte, irmãos. Diante do sofrimento e das preocupações, a esperança dos céus é um bálsamo que nos consola no meio da nossa mais profunda dor. Como ter esperança, senão naquilo que não vacila, naquilo que não é dúbio, naquilo que é firme? Só na palavra eu tenho esperança. 115, o que é que diz o verso? Quando nós pensamos no nosso pensamento, nós refletimos sobre o que pensamos, irmãos. E os nossos pensamentos, eles são odiados, e a palavra de Deus, ela é amada. Nós temos dificuldade para tolerar companhias malignas. Ora, se nós fugimos para Deus por causa dos nossos pensamentos maus, dúbios, pecaminosos, muito mais nós deveríamos evitar pessoas vãs, dúbias, malignas no seu comportamento. Davi era um rei, e um monarca, facilmente ele é cercado por pessoas que são bajuladoras. Eu sempre dizia isso para um amigo que tinha determinado cargo, em determinado lugar. Eu dizia: a tua maneira de governar atrai pessoas de pior qualidade para o teu lado. Eu disse para ele, com amor e respeito. Você só tem do seu lado bajulador e incompetente. Eles descobriram a tua fraqueza, eles sabem que você gosta de elogios, e eles estão galgando degraus absurdos perto de você, porque eles descobriram o teu pecado. E às vezes o rei gosta disso. Ele não confia em bajulador, mas ele gosta de ser bajulado. Na hora de você pedir socorro, você vai pedir para alguém que é sério. Você diz: sai de perto de mim. Você vai pedir socorro para alguém que sabe. Mas normalmente os bajuladores estão perto do rei. E ao mesmo tempo, veja só, irmãos, essas pessoas quebram a lei de Deus muito facilmente ao meu lado. Então, porque elas bajulam, elas estão pensando em riquezas, em si mesmo, os pensamentos delas são malignos. Então, o Davi está dizendo: ora, na minha presença eu não quero pessoas com práticas malignas. Se eu tenho lutado para que os meus pensamentos não se escravizem com pensamentos dúbios e malignos, certamente as pessoas que têm práticas
dessa não podem estar perto de mim. Davi purificou o palácio desses parasitas e antecipou a sentença do último dia, quando o filho de Davi dirá: apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Vocês que são praticantes da iniquidade. Naquele dia, o filho de Davi dirá aos homens: vocês saiam da minha presença, vocês que praticam a iniquidade. Que são praticantes da iniquidade. Nós não podemos enviar todos os malfeitores da nossa casa, mas quando eles se apresentam, eles têm de sair. Se eu não suporto pensamentos malignos, eu não vou andar com gente que tem prática maligna ao meu lado. Não devo fazê-lo. Nós precisamos guardar nosso coração, irmãos, de toda a companhia. Se nós temos razão para crer que essas pessoas são praticantes do que é mal, se há dúvida, você deve respeitar, mas se há certeza, você não deve se associar. Um comentarista disse: todo ímpio, todo homem mau que diz para a lei de Deus: aparta-te de nós, deve ouvir imediatamente o eco das suas próprias palavras da boca dos filhos de Deus: apartem-se de mim. Todo aquele que diz com a sua boca para a lei de Deus: aparte-se de mim, deve ouvir o eco dessa voz pela boca dos filhos de Deus: apartem-se de mim. E a parte do verso que diz: pois eu guardarei os teus mandamentos, eu guardarei os mandamentos do meu Deus. É fantástico. É a primeira vez em todo o Salmo que o nome Elohim é usado para escrever. E fala Elohai, que é o meu Deus, é o nome. É a primeira vez que esse termo aparece em todo o Salmo 119. Ele diz, veja, irmãos, não é simplesmente guardar a lei de Deus, aí ele está dizendo do meu Deus. Veja, os que estão perto de mim, não é simplesmente a lei de Deus, é a lei do meu Deus. Esse é o termo pactual. Tendo em vista que ele encontrou e a dificuldade para se manter e guardar os mandamentos do Senhor na companhia de homens ímpios, ele deu a ordem para que eles marchem. E ele diz: eu guardarei as palavras e os testemunhos do meu Deus. Essa palavra é um termo pactual. Eu sou dele, ele é meu. Ele é o meu amigo. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu escudo. A sua palavra é o meu pensamento. Porque Yahvé é o meu Deus, eu resolvi obedecê-lo. E porque Ele é o meu Deus, eu decidi não andar na companhia de malfeitores, de homens maus. Na sequência, o 116, por favor, leia comigo. Ampara-me de acordo com a tua palavra, para que eu viva.
É tão necessário, irmãos, que o Senhor aqui claramente amparasse o seu servo, que ele não poderia nem viver sem isso. Que coisa bonita essa expressão. Nós não apenas ouvimos o que sai da boca de Deus, nós somos sustentados pelo que sai da boca de Deus. É engraçado que esse é um tipo de linguagem própria da criação. Por exemplo, Hebreus vai dizer que ele criou todas as coisas com a sua palavra, mas ele vai dizer também, e sustenta o mundo com a sua palavra. Ora, nós somos criados por sua palavra, recriados, nós somos sustentados também por sua palavra. Cada graça, cada bênção, cada benefício espiritual é sustentado, é mantido, produz fruto, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor não retira a sua mão, você entende o que é isso? Ele não apenas nos dá, a mão dele não dá e ele retira, ela permanece, ela nos sustenta. Isso é um conforto sem fim, irmãos. Deus precisa sustentar, Deus precisa manter a palavra em mim, no meu coração, para que eu viva. Se Ele não manter, se Ele não mantiver, se Ele não sustentar, eu não viverei. É engraçado porque essa é uma graça que é pactual, nós podemos chamar assim, né? O que é que ele apela, irmãos? O que é que o finalzinho do verso 116 diz? E aí é um apelo. Que apelo é esse? Que lógica é essa que ele está fazendo? Aqui é uma segurança, irmãos. Ele tem uma certeza. O Senhor vai cumprir a sua promessa. No início do texto ele diz, sustenta-me de acordo com a tua palavra. Alguma tradução vai colocar a tua promessa, não é isso? Para que eu viva. Então, sustenta-me com a tua promessa para que eu viva. E aí ele vai dizer, para que eu não seja, e não permita que eu seja envergonhado na minha esperança. O que ele está pedindo é, Senhor, cumpre aquilo que a tua palavra é, e eu não serei envergonhado. Enquanto os homens confiam na sua própria sabedoria, eu confio em ti. Enquanto ele confia nos seus próprios pensamentos, eu confio em ti. Enquanto eles, na maneira pecaminosa de viver, eu me aparto desse modo, a minha esperança está em ti. Não me deixa ser envergonhado. Ele apenas crê numa coisa fundamental: o Senhor cumpre as suas promessas. Interessante que no verso 114, irmãos, verso 114, ele falou da sua esperança como sendo encontrada na palavra, é achada na palavra. Agora ele clama pelo cumprimento da palavra, para que a sua esperança possa ser justificada à vista de todos. Ele diz no 114, a tua palavra é a minha esperança. Agora ele diz, literalmente, ele clama para o cumprimento da promessa, para que eu não seja envergonhado. O comentarista diz, nós podemos ser envergonhados por causa dos nossos pensamentos. Nós podemos ser envergonhados por causa das nossas palavras. Nós podemos ser envergonhados por causa das nossas obras, porque elas fluem de nós mesmos e não há certeza nelas. Mas nós nunca seremos envergonhados se a nossa esperança está na palavra de Deus, porque ela flui da boca de Deus, não da boca de homens. Você pode ter certeza disso.
Nós somos tão frágeis, irmão, se o Senhor não nos sustentar, nós vamos cair. É uma resolução. Eu não posso confiar na minha própria determinação. Não é errado resolver fazer coisas na vida, não é errado. Mas é inútil tomar decisões na vida. Se não unirmos as nossas decisões com crença, com fé e com clamor a Deus, para que aquilo que Ele diz, segundo a sua palavra, se cumpra. Eu não vou decidir fazer alguma coisa sem que o Senhor me sustente para que eu faça aquilo. Eu preciso falar que vou fazer, mas eu preciso que Ele me sustente para que eu faça. O 117 diz, por favor, leia comigo. Sustenta-me e serei. E o que que acontecerá? Interessante. Imagina, irmãos, a mulher vai ter neném e a enfermeira pega a criança no braço. Nessa hora, a criança está salva. Ela foi segura. E se alguém não me segurar, eu vou cair. A força dele não está nele. Porque ele diz, segura-me. Sustenta-me, Senhor. Eu sou salvo pela graça. Mas não apenas agora, não apenas no passado. Eu sou salvo no passado pela graça. Eu sou salvo agora pela graça. Eu serei salvo no fim pela graça. O salmista fez um voto, ele guardaria a lei do Senhor. Mas aqui ele faz um apelo. Ele pede, Senhor, ele diz, veja, Senhor, eu vou guardar os teus mandamentos. Aqui ele diz, Senhor, me guarda. Me sustenta. Em um momento, eu vou fazer o que o Senhor manda. No outro momento, me ajuda, Senhor. Me sustenta, senão não vou conseguir. Há um jogo de palavras interessante, veja no verso 116, que são palavras, inicia como 116. Ampara-me, e no 117, nós precisamos, irmãos, dessa bênção, em cada aspecto da vida, em todo momento. Ampara-me, sustenta-me. Todos os adversários, todo mundo, o pecado, internamente, externamente, de todos os lados, eles tentam me devorar. Eu preciso, Senhor, da tua lei, do teu amparo, do teu sustento. E não há condição mais feliz para um homem do que estar seguro. A pior sensação de alguém é insegurança. Eu tenho amigos que foram para Portugal, e eles diziam, aqui é extraordinária a sensação, você anda 1 da manhã, 2 da manhã, e é um negócio impressionante. Isso em Braga, em Lisboa, seja lá, não faça essa experiência aqui em Recife. É só lhe dando dica para testar. E aí eu tive a oportunidade de ir lá, e é impressionante, essa sensação é horrível. Porque parece que não vai acontecer nada mesmo. Parece que tudo vai ficar muito bom mesmo. O problema é que você colocou sua segurança em homens, ou na justiça. Mas só isso
dá uma sensação de segurança tão interessante. Você imagina o salmista dizer: Tu és o meu esconderijo, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo, Tu me sustenta, Tu me segura. A sensação de segurança é a condição mais feliz para o homem. Não há nada melhor. Existe apenas uma porta para isso, para essa sensação, irmãos. Se nós formos sustentados pelo próprio Deus. Só tem uma possibilidade de eu me sentir seguro. Dar graças a Ele por isso. A obediência é segurança, como eu falei no início. Em ser sustentado na obediência é segurança. A obediência é segurança. E ser sustentado na obediência é estar seguro. Ninguém vai guardar a lei externamente, irmãos, segundo o Senhor requer perfeitamente. Ninguém vai fazer o que Deus quer externamente, se não guardar o coração internamente. E aí vai ser a pior coisa, por isso que o que ele vai dizer na sequência, ele odeia a falsidade, porque esse é o fruto. Quando você externamente vive uma coisa que o seu próprio coração não vive. Sem dúvida alguma, é trágico, Isso nunca ocorrerá menos que a mão do Senhor nos sustente perpetuamente. Se Ele não fizer, nós não conseguiremos. Perseverar até o fim, obediência contínua, só vem através do poder divino. Nós começamos como enganadores. Se não formos transformados e guardados para vivermos do modo certo, nós não temos segurança. Não temos segurança. Esse verso é a vida de qualquer homem. Feliz o homem que descobre isso. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Sustenta-me durante toda a minha vida, durante todo o curso da minha vida. E o Senhor vai fazer algo por nós que é espetacular, irmãos. O Senhor é aquele que vai limpar, purificar a nossa consciência, que vai nos conformar às Escrituras, que vai nos fazer amar a sua lei e odiar os nossos próprios pensamentos. É por isso que eu preciso ser sustentado por Ele. É só nisso que eu vou conseguir continuar. O 118, leia comigo, por favor. Percebe? Porque eu odeio pensamento vão, eu odeio o pensamento dúbio. Porque, no fim, o que eles fazem é falsidade. E eles vão ser lançados, eles vão ser destruídos. Todos aqueles que fazem o quê? Quem serão os destruídos aqui, irmãos? Os que fazem o quê? Os que se desviam dos seus decretos. Eles são lançados fora, depois são, veja que coisa, apartem-se de mim. Agora eles são colocados, eles são pisados. Primeiro eles são lançados fora, depois são pisados. Porque eles tomaram a seguinte decisão:
eles decidiram andar no caminho do pecado. Eles decidiram andar segundo seus próprios pensamentos. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai estabelecer o juízo sobre eles. Sempre foi assim, sempre será assim. Se o sal perde o sabor, não serve para nada, a não ser para ser jogado e pisado. Se não serve, não tem função, ele é destruído. Pois eles amam, e é isso, eles são enganadores e falsos. É engraçado porque são normalmente conhecidos esses como os políticos, os que gostam de aparentar, de jogar um jogo dúbio. A Escritura diz, isso é falsidade absoluta. E serão tratados assim. As pessoas dizem, isso é diplomacia. Mas o homem de Deus diz, falsidade. Hipocrisia. Não que não exista diplomacia, por favor. Estou dizendo no aspecto específico aqui. Eles querem aparentar alguma coisa que não está no coração. Eles são falsos. Por isso que a preocupação dele é o coração. O Senhor abomina a falsidade. Você imagina, irmãos, como vai ser terrível para aqueles que gastaram toda a sua vida vivendo uma religião hipócrita, de aparência. No fim, vão ser lançados e pisados. Porque o Senhor diz, isso vai acontecer com eles, porque eles são falsos. E aí o penúltimo verso, 119, leia comigo. Rejeita como escória todos os ímpios da terra. Ele não lida com essas pessoas como é que fala? Luva de pelica, não. Ele lida com essas pessoas com a seriedade necessária. Ele diz, eles são escória da terra. Eles vão ser lançados fora. Eles serão lançados da igreja. Eles parecem como um metal precioso, mas na realidade eles são misturados. Eles parecem brilhar como ouro, mas na realidade é bijuteria. Eles são hipócritas. O Senhor diz, eles vão ser consumidos da terra. Eles serão consumidos. Um dia isso será perfeito, irmãos. Todo aquele que praticou isso será lançado fora. A impureza não habitará mais. E quando a obra será plenamente concluída, o Senhor trabalha nessa terra até aquele dia, quando Ele vai lançar fora todos aqueles que viviam na iniquidade, tinham uma religião falsa, confiavam nos seus próprios pensamentos enganosos e rejeitavam ao Senhor. Por isso eu amo os teus testemunhos. Que coisa! Ele não só amava a lei de Deus, porque ela é segurança, até mesmo, irmãos, a severidade do Senhor anima o salmista a amar a lei de Deus.
se Ele permite as pessoas pecarem com impunidade, Ele não seria objeto do nosso amor e admiração. O filho que é deixado aos seus próprios prazeres pelo pai, não ama o pai e não admira o pai como o filho que é disciplinado, que é tratado com seriedade os seus pecados. Último verso, leia comigo. Veja que expressão. A expressão de reverência e de temor diante da presença do juiz de toda a terra. Os homens brincam com isso, são falsos, mas o que teme a Deus, o que segue as Escrituras, o que está firme nela, o que é sustentado pela palavra, ele sabe que Deus não tratará o hipócrita com leveza. E ele diz, treme, arrepia-me. Veja as emoções do salmista. É permitido, irmãos. Normalmente a gente não se arrepia e treme, senão no louvorzão. O salmista se arrepia e treme com as verdades mais profundas da lei de Deus. Porque é segurança para ele. É segurança para ele. Eu temo os teus julgamentos, Senhor. Eu temo. Nós podemos clamar, irmãos, por pensamentos puros e por corações puros, por caminhos retos. Nós precisamos clamar para que o julgamento do Senhor não venha sobre nós. Senhor, eu não quero apenas andar no caminho reto. Eu quero odiar os meus pensamentos. Eu quero amar os teus pensamentos. Quando nós olhamos num verso como esse, o grande refinador do universo, separando os que são preciosos dos que são vis, nós devemos ter um temor santo, para que não sejamos lançados fora também. O Senhor, no seu ministério, separou muitos. Não me busquem pelo pão que perece. Disseram, esse discurso é muito duro, nós vamos embora. Jesus volta para os discípulos e diz, vocês querem também? Para onde nós iremos? Se nós não entendermos isso, veja, irmãos, preste atenção, não é uma opção. Se eu não entender que eu não tenho vida senão nele, que a verdade não está em outro senão nele, não tem outro que possa me dar. Thomas Boston, comentando a conclusão do sermão da oração do Pai Nosso: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele diz, o Senhor nos ensina a argumentar com Ele mesmo. E Ele diz assim, Ele descreve um filho chegando para o pai, dizendo, pai, eu estou com fome, eu estou morto de fome. Eu preciso de pão. Aí o pai diz, por que eu te deveria dar pão? Aí o filho responde, se o Senhor não me der, ninguém pode me dar.
E aí diz, o filho começa a chorar. E aí o pai fala de novo. Ele diz, é só o Senhor que pode me dar. Ele recebe o pão. Não foi Deus mudado, nem sua lei, mas o coração do homem. Ele não precisava do pão, ele precisava entender, não tem outro que possa me dar. É o salmista dizendo, não há outro. Não há outro pensamento, não há outro caminho, não há outra lei. Não há. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outro pensamento para pensar. Eu não tenho ninguém onde me esconder. Eu não tenho nada que me proteja. E nós chegamos então ao cerne. Porque os que não dependem de Deus dessa forma andam segundo os seus próprios pensamentos e serão lançados fora, e pisados, e rejeitados. E rejeitado. O Senhor nos ajude, irmãos, a amarmos a lei de Deus dessa forma. De coração. A nossa vida está em risco. O Senhor odeia a hipocrisia. O Senhor odeia a falsidade. Precisamos tratar com o nosso coração, urgentemente. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, porque podemos ser encorajados, admoestados e ter a nossa alma cheia de esperança diante de Ti. Ao mesmo tempo em que trememos e nos arrepiamos diante dessas verdades. Socorre-nos, ó Deus, porque somos miseráveis pecadores. Até nós que falamos, somos encontrados não poucas vezes com falsidade no pensamento. Até nós que ouvimos, somos encontrados tantas vezes com falsidade no nosso coração. Apieda-te de nós, Senhor. Dá-nos um coração puro e ensina-nos piedosamente a odiar a dubiedade, a dúvida, os pensamentos vãos e amarmos a Tua santa lei para o nosso bem e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.